Ei, camarada, beleza? Caiu de paraquedas, já faz parte aqui do time. Então, cara, hoje a gente vai aprender a fazer a instalação do Linux, só que pelo VirtualBox. Já eu explico como que vai funcionar. Eu já baixei os programas, então depois a vinheta. Beleza, então, como você pode ver, aqui a gente já tem o VirtualBox baixado e o Xubuntu, que vai ser a distribuição que a gente vai estar utilizando aqui. Cara, esse Ubuntu é bastante interessante, que igual meu filho mesmo, ele tem um notebook só que era muito antigo. Então eu instalei o Xubuntu, ele está conseguindo utilizar super de boa agora, internet, fazer os trabalhos de escola e tudo mais. Então vamos ver como que a gente faz para baixar o local onde a gente baixa tanto o VirtualBox quanto o Xubuntu. Depois a gente vai fazer a instalação desse PC aqui, não está instalado ainda o VirtualBox. Aí eu vou explicar para vocês como que ele funciona. E o Xubuntu também a gente vai ver aonde que a gente baixa ele. Então vou abrir o navegador aqui. O VirtualBox é bem simples, é só digitar VirtualBox. Digitou VirtualBox, o primeiro link aqui em cima, virtualbox.org, é da Oracle. Aqui a gente vai ter a opção de download, é só dar um clique nessa opção. E aqui em cima a gente vai ter os pacotes, é só pegar esse primeiro, o Windows Host. É só clicar nele que ele vai começar a baixar. Essa versão que a gente está utilizando aqui agora, 6.0.14, são 163 MB. Eu vou cancelar aqui porque eu já baixei. E o Xubuntu é só digitar Xubuntu. Primeiro link também, xubuntu.org. Aí aqui em cima a gente vai ter Get, ó, Get Xubuntu, Download Xubuntu. É só dar um clique. Aqui vocês vão escolher a versão. O PC de vocês é 64-bit ou 32-bit. Como que a gente faz para descobrir isso aqui? Se vocês pressionarem Windows Key e a tecla Pause, ó, nessa tela a gente tem aqui, ó, tipo de sistema. Olha lá, sistema operacional 64 bits. Então no meu caso aqui eu vou baixar a versão 64 bits. Ele vai baixar pelo torrent, estão vendo aqui embaixo? Então, caso vocês não tenham, o que eu gosto de utilizar é o torrent. Vou instalar esse para mim aqui, ó, o torrent. Isso aqui é basicão, né? Acho que a maioria já sabe. Aqui em cima a gente vai ter essa versão, vocês vão pegar essa versão aqui de baixo, ó, eu gosto de usar ela, versão clássica. Instalou ela, é só clicar nesse arquivo que foi baixado aqui, xubuntu.torrent aqui, e esperar baixar o Xubuntu. No meu caso aqui eu já tenho. Vamos ver o tamanho dele aqui. Olha lá, 1 GB e 39. 1.39 GB. Então ele é um pouco longo, por isso que eu resolvi baixar antes de fazer a gravação. Eu estou gravando à noite, por isso que a iluminação às vezes não está 100% aí na webcam. Beleza? Então agora a gente vai instalar o VirtualBox. 2 cliques. VirtualBox, como que ele funciona? Como o nome já fala, uma caixa virtual. Aqui eu estou utilizando aqui o sistema Windows 10. Então, dentro desse sistema Windows 10, através do VirtualBox, eu consigo criar máquinas virtuais. Então, eu posso estar instalando, criando uma máquina virtual para instalar o Linux, posso criar uma máquina virtual para instalar o Mac, o sistema Android, outro Windows. Então a gente pode estar brincando sem precisar necessariamente instalar direto no PC. Só que direto no PC eu vou ensinar para vocês também, vocês vão ver que é a mesma coisa. Então aqui a gente vai dar um Next. Aqui é só dar Next, ele vai instalar aqui no C2 ponto. Ó. No meu caso aqui eu vou dar uma modificada, só que vocês podem instalar no C2 ponto mesmo. E no meu caso eu estou modificando porque o C2 ponto meu eu estou usando um SSD. E ele é de 256 MB só, ele é pequeno. Então não quero ocupar muito espaço. E eu tenho um HD aqui de 1 TB. Então eu vou instalar ele aqui no HD do computador. Então eu tenho um SSD e um HD. No caso de vocês, aí vocês podem deixar C2 ponto mesmo. Next novamente. Aqui ele vai estar criando, tanto no menu quanto no desktop, ó, pra gente um atalho. Só dar um Next novamente e
instalar. Eu acho que ele vai ser mais rápido que o Champ. Como eu disse lá no vídeo anterior, aqui a gente precisa instalar isso aqui. São os drive USB que a máquina virtual vai estar utilizando. Então, quando a gente espetar um pendrive, por exemplo, na nossa máquina real, a máquina virtual vai identificar esse pendrive. Então, aqui vocês viram que a instalação foi bem mais rápida que o do Champ. Aqui ele está perguntando se eu já quero startar. Aqui na tela vocês podem ver que ele já criou um atalho. Então, aqui no meu caso, eu vou startar já. Esse aqui é o ambiente que a gente vai estar utilizando. Então, dentro desse VirtualBox, essa caixa virtual, a gente vai estar criando, então, uma máquina. Para criar uma máquina, a gente vai em novo. Aqui a gente dá um nome para a máquina. Essa máquina vai chamar Xubuntu. Ele já identificou aqui, ó, que é Linux, sistema que a gente está utilizando, e a versão 64. Se vocês procurarem aqui, às vezes tem o que vocês estão utilizando aí, se é um Debian, se é um Gentoo, Mandriva. Nosso caso aqui a gente está utilizando um Ubuntu 64, porque o Xubuntu a base dele é do Ubuntu. Então a gente vai dar próximo. Aqui ele vai perguntar quanto de memória a gente quer utilizar aqui para rodar essa máquina virtual. No meu caso, essa máquina minha aqui, ela tem 8 GB. Então eu vou disponibilizar aqui 2 GB para essa máquina virtual estar funcionando. Aí vai depender da máquina de vocês. Aqui ele pergunta se eu quero criar um disco rígido virtual, no caso, no tamanho de 10 GB. Pode ser, criar. Aqui a gente tem a opção de VDI, né? VirtualBox Disk Image, que é o que a gente vai estar utilizando, e a gente tem outras opções aqui. Aqui a gente pode deixar o disco nessa versão aqui mesmo. Alocação dinâmica. Tamanho fixo, como que ele vai funcionar? Ele vai pegar 10 GB do seu disco, da sua máquina, e vai deixar fixo, só para trabalhar essa máquina virtual. Se a gente colocar na alocação dinâmica, conforme a gente for instalando os programas, que a gente for mexendo ali com a nossa máquina virtual, ele vai aumentando o espaço gradualmente. Então é interessante a gente deixar dinâmico. Beleza, 10 GB. Que não tem aqui, é só avançar. Beleza, mudei aqui no meu, no caso de vocês podem deixar C2 ponto mesmo. Caso vocês tenham um disco particionado, aí vai de vocês. Criar. Pessoal, tive que dar uma parada aqui e fazer um corte bem rápido. Eu comecei a fazer a configuração da máquina virtual e aconteceu um negócio que nunca tinha acontecido comigo. Tem uma opçãozinha que eu vou deixar agora aparecendo para vocês aqui. No caso da minha placa-mãe, eu tive que habilitar, ela estava desabilitada. Em relação à parte de máquinas virtuais. Então estava desabilitado, então eu não estava conseguindo colocar mais núcleos na minha máquina. Estava inicializando, estava dando alguns problemas. Beleza? Então caso aconteça isso aí com vocês, aí dê algum problema de sistema apontando o sistema de aceleração, alguma coisa desse jeito, vocês podem estar resolvendo dessa forma aí. Qualquer coisa vocês deixam no comentário aí que eu tento ajudar vocês. Porque não tem só essa maneira, tem um tal de Hyper-V também que dá problema. E eu não sabia disso aí, porque sempre eu utilizei no notebook, utilizei em outros computadores e sempre funcionou super tranquilo. Só dessa vez mesmo que aconteceu isso. Beleza? Prontinho, a gente está com uma máquina criada, só que a gente tem que fazer algumas configurações nessa máquina. Então não vão já startando com tudo. Se a gente clicar 2 vezes ou pressionar iniciar, a gente vai estar inicializando essa máquina virtual. Mas o disco está zerado. Então a gente vai clicar aqui em configurações. Em configurações, a gente vai ter aqui em sistema, processador. Essa opção que não estava funcionando. Ó. Aqui a gente pode definir o tanto de processador que a gente quer utilizar. No caso do meu processador, ele tem 8 núcleos. Então aqui eu poderia estar utilizando 8 núcleos, mas olha o que acontece aqui, ó, configuração inválida. Então ele deixa eu disponibilizar até 4 núcleos. Porque, é claro, né, a gente precisa de alguns núcleos aí para gerenciar tanto o VirtualBox quanto o Windows que está rodando. Correto? A gente está com o sistema Windows rodando aqui e a gente está criando uma máquina virtual. E nessa máquina virtual a gente pode disponibilizar metade aqui dos processadores, dos núcleos que a gente tem no computador real. Então eu vou deixar aqui 4 núcleos só para ver como que vai rodar. Eu acho que vai rodar
bacana. E o outro detalhe é o seguinte, a gente vai instalar o Xubuntu, a gente baixou a imagem. A gente precisa, essa imagem a gente gravaria no caso num DVD, por exemplo, para colocar depois num PC e rodar e pedir para bootar pelo DVD. Só que aqui na máquina virtual, o que a gente faz? A gente vem aqui em armazenamento, a gente pega esse disco vazio aqui, esse CDzinho vazio, ó. Aí dá pra gente pegar aqui do lado, ó, drive óptico, que seria no caso o DVD. Aí a gente vem aqui no disquinho e seleciona a imagem que a gente baixou. Então aqui eu copiei ela aqui na área de trabalho, ó, área de trabalho, Xubuntu, abrir. Prontinho, ó, já ficou marcada aqui. Aqui embaixo a gente tem a parte de rede. Por enquanto a gente vai deixar como NAT mesmo. Mais para frente eu explico como que funciona o modo NAT, a placa em modo bridge, rede interna e por aí vai. Dá até para a gente colocar outras placas aqui. Entendeu? A gente está utilizando uma placa de rede só nessa máquina virtual nossa. Mas mais para frente a gente vai trabalhar com servidor Linux. Então provavelmente a gente vai precisar de 2 placas aí no mínimo, né? Uma para receber a internet e a outra para distribuir a internet para os outros computadores da rede. Então sempre quando alguém da rede tentar acessar a internet, vai passar pelo servidor Linux para depois o servidor Linux liberar a pessoa para a internet. Então a gente vai precisar de 2 placas. Então dá para a gente fazer todos esses testes utilizando máquina virtual, sem precisar necessariamente instalar no computador. Então dá para a gente estudar dessa forma. Aí aprendendo, depois a gente vai lá no dia a dia, a gente faz na máquina real mesmo. Então na próxima aula, na próxima ou na outra aula, eu vou ensinar vocês a instalar o Linux no computador mesmo. Aqui a gente está usando o Xubuntu. Na próxima instalação a gente vai pegar uma outra distribuição, que é o Windows Mint. Beleza? Então aqui a gente vai deixar desse modo mesmo, a gente vai dar um OK. Então aqui ele já marcou 4 processadores que a gente está utilizando. Se a gente dá uma olhada aqui no sistema. Aqui na parte de armazenamento, ele já colocou o disquinho aqui da imagem que a gente baixou do Xubuntu. Agora é só a gente inicializar essa máquina virtual. Pessoal, quando é para dar errado, dá tudo errado mesmo, né? Então, eu tive que baixar a versão, pegar uma versão anterior aí e depois eu vejo com calma o que está acontecendo para mim subir logo esse vídeo. Provavelmente no de vocês não vão ter esse problema aí. Tanto é que sempre eu utilizei o VirtualBox no meu notebook, nunca deu problema. Instalei o Windows 10, o Windows 7, já instalei o sistema do Android, instalei várias distribuições do Linux, nunca deu problema. Só nessa máquina aqui que está dando problema. Não sei se é a placa-mãe que é um pouco antiga, eu não sei o que é. Depois eu vou ver com calma o que está acontecendo, aí eu explico para vocês. Vamos lá, a criação eu fiz da mesma maneira, coloquei Xubuntu aqui, olha lá, pegou o Ubuntu 64 bits, né? Coloquei 2 de memória, 4 processadores estou utilizando, do jeitinho que eu fiz naquele outro. A tela é um pouquinho diferente porque essa daqui é a versão 5, não é a versão 6. Mas só com ela eu consegui fazer rodar aí o sistema. Eu já coloquei aqui na unidade de disco óptico a parte aí do Xubuntu, a ISO que a gente baixou. Então aqui é só a gente iniciar. De vocês vai estar aqui do lado, né? Ou vocês podem clicar 2 vezes aqui em cima também que dá certo. Aparentemente acho que tá legal. Essas mensagens aqui até na versão 6 aparecem. Vocês vão clicando no X aqui e vão tirando essas mensagens aí. Então aqui qual que é o esquema? O idioma, vamos começar com o idioma aqui primeiro, né? Vamos rolar a barra aqui e colocar português Brasil para ficar um pouco mais fácil. Então, essa imagem que a gente tem, a gente pode até experimentar. Se vocês tivessem gravado, por exemplo, num DVD e colocado no computador real mesmo, dá para vocês experimentar. Vocês vão lá, faz um teste, roda pelo CD mesmo, sem precisar instalar nada. Vê como que é o Xubuntu, se vocês acham bacana ou não. Depois vocês podem estar fazendo a instalação direto dessa experiência aí que vocês vão ter. Ele vai estar rodando pelo DVD de lá mesmo para vocês fazerem a instalação. Ou já clicar aqui na parte de instalação e fazer a instalação direta, que é o que a gente vai fazer. É só dar um clique aqui.
Aqui embaixo dá pra gente fazer um teste no teclado. Meu teclado aí tem C cedilha. Aí tá funcionando certinho. Acentuação, símbolos, tá saindo tudo legal, ó. Então ele já identificou aqui. Então, caso não esteja correta, aí vocês estão digitando, não está funcionando C cedilha, alguma tecla, aí vocês vêm aqui do lado aqui e faz alteração. Escolhe o teclado, o layout do teclado, o modelo dele certinho. Beleza, nessa tela aqui então ele vai perguntar se vocês querem baixar atualizações do Ubuntu e instalar, no caso aqui, hardware de gráfico e Wi-Fi. Isso aqui é bem interessante, principalmente quando vocês estiverem fazendo a instalação na máquina real. E aí ele já identifica, no caso, sua placa de Wi-Fi, a placa de vídeo, já faz a instalação já. Então, vamos continuar aqui, sequência. Essa parte aqui provavelmente vai fazer download, né, dos arquivos. Vai demorar um pouco, eu vou fazer um corte. Aqui ele pergunta se a gente quer apagar o disco e fazer a instalação. Aqui eu não vou explicar certinho como é que funciona o sistema de pastas do Linux, o sistema de diretórios. Então a gente vai deixar marcado. Tem essa opção aqui, LVM, que é bem interessante também. Só que isso aí mais para frente, na parte de servidor, vai ser bem legal a gente estudar essa parte aqui de LVM. Então vamos marcar essa opção aqui, apagar o disco e reinstalar o Ubuntu. Instalar agora. Aí aqui ele fala, né, que ele vai pegar o disco, vai fazer a criação aí das partições. Esse disco vai ser chamado aí de SDA, beleza? Partição 1 ali embaixo, ó. E aqui o tipo do formato aí do disco. Igual no Windows a gente usa o formato de arquivos aí de disco, o NTFS. A gente tem pendrives aí que utiliza o FAT32 aí para, principalmente quando você vai rodar vídeo em DVD, né? Às vezes o DVD não reconhece o NTFS. No caso do Linux é esse tipo aqui, esse formato aqui, que reconhece os arquivos. Continuar. Região aqui, já pegou São Paulo, certinho aqui para mim. O nome, vou colocar aqui Fábio. Esse de baixo aqui, o nome do computador é opcional, viu? Vou colocar Fábio PC. Realmente coloco PC, notebook, uma coisa assim. A senha, eu vou criar uma senha bem simples aqui. 1, 2, 3. 2, 3. Mas é legal vocês colocarem uma senha mais complexa. Aí aqui ele pergunta se vocês querem que apareça uma tela antes para digitar o usuário e a senha ou se já inicia automaticamente. Aqui eu vou deixar a solicitação de senha para vocês verem como funciona. Continuar. Aí, então aqui ele fez a cópia. Estou fazendo vários cortes aqui porque ele demora um pouco mesmo, viu? Então ele fez a cópia dos arquivos, agora sim que ele vai começar a parte de instalação do sistema. Então, terminando aqui, chegando quase no final aí, fazer um corte novamente e a gente volta. E aí, pessoal, beleza? Terminou a instalação. Demorou um pouco, né? Dependendo da internet de vocês aí, vocês marcarem aquelas opções para baixar os drivers e tudo mais, para ficar tudo configuradinho legal. Dependendo da internet, vai demorar um pouco mais ou vai ser um pouco mais rápido. Beleza? Então aqui ele vai pedir para reiniciar o computador. Vamos reiniciar. Esse Ubuntu aí é o que tá, como eu falei no começo, é o que está sendo utilizado no notebook lá que eu deixei com o meu filho. Notebook lá acho que é um Celeron, se eu não me engano, acho que de 2 núcleos só. 2 GB de memória RAM. É bem velhinho mesmo. Comprei ele, acho que foi em 2010, se eu não me engano. E, cara, tá funcionando super bem, super legal. Ele faz os trabalhos, digita os trabalhos, acessa a internet. Tudo que ele precisa tem lá no computador e ele consegue utilizar super de boa, super tranquilo. Ó, aqui eu estou puxando a tela para o lado, como vocês podem ver aqui, ele já tirou o disco. Fez isso de forma automática. Aquela imagem do Ubuntu que a gente colocou, de 1 GB e pouquinho para a gente instalar o Ubuntu, ele já... Ó, que ele fez a reinicialização, ele já tirou
Então, dependendo do sistema aí que vocês estão instalando, ele não tira. Então, ele vai rodar novamente aquela tela de instalação. Então, quando vocês pedir para reiniciar, para lá o sistema, vai lá, remove o disco e depois inicia a máquina virtual novamente. Então, aqui é aquilo que eu tinha falado para vocês. Como eu marquei aquela opçãozinha, sempre quando iniciar ele vai pedir a senha. Então, aqui a gente poderia clicar na setinha para escolher o usuário. Nesse caso, eu criei um usuário só. E aqui a gente coloca a senha. A senha eu coloquei uma senha simples, né? 1, 2, 3. Vamos iniciar a sessão. Aí aqui, como vocês podem ver, mesmo rodando aí máquina virtual, né? Estou rodando aqui o sistema Windows 10, que pesa um pouco, mais a máquina virtual, vocês podem ver que o sistema está rodando legal, bacana. Ela já carregou, ó. Se eu tivesse instalado essa máquina no SSD, então, ia ser mais rápido ainda. Ele está pegando o HD, né? No caso, o HD ele é bem mais lento do que o SSD. Então, ele está puxando lá do HD para rodar aqui. Então, aqui, o foco dessa aula era só fazer a instalação do Linux. Mas, como vocês podem ver aqui, ele já identificou a rede, som, tudo certinho. Aqui a data. Eu estou fazendo aqui a gravação do vídeo, tudo certinho também. Ele tem um esquema de atualização automática. Sempre quando ele verifica que tem alguma coisa que não está atualizada, ele já pede para atualizar. Igual aqui ele está falando que está disponível um novo Ubuntu, ó, o 18.04. Foi lançado. Ele está perguntando se eu quero já fazer a atualização agora. Vou colocar lembrar mais tarde, mas eu poderia clicar ali que ele já ia atualizar. Então aqui o sistema de arquivos, eu vou clicar 2 vezes, vocês podem ver que ele é bem diferente aí do que a gente está acostumado com o Windows. A gente tem essas várias pastas aqui, Home, no caso seria a nossa pasta principal aqui, ó, onde ficam os downloads, documentos e tudo mais. Pasta bin, boot, lib, var, a gente vai ter várias pastas que com o tempo aí a gente vai estudando. Se vocês acharem interessante, eu faço um curso aí completo aí de Linux e explico certinho aí como é que funciona essas pastas aqui, mas não é complicado não. Igual meu filho, ele tem 12 anos, instalei para ele lá, foi o quê? Foi acho que 1 ou 2 dias explicando um negocinho ou outro e tá se virando tranquilo. Igual aqui, se a gente clicar no menuzinho, ó, o menu do Windows ele fica lá embaixo, né? O do Ubuntu ele fica aqui. O do Windows Mint que eu vou instalar na máquina real mesmo, que vai ser a próxima aula, vocês vão ver que fica aqui embaixo. Ele é bem mais parecido com o Windows. Então eu vou clicar aqui no menu, ó. A gente tem aqui a parte de internet, tem os navegadores. Ó. Vou pegar o Firefox, por exemplo. Aí eu gosto de utilizar bastante as nuvens para criar arquivos, que fica mais fácil, né? Igual eu posso criar um arquivo utilizando o Google Drive, lá no Google Drive no caso, e posso acessar do celular o arquivo de qualquer computador que tem acesso à internet, pode ser um Linux, pode ser um Windows. Então eu costumo fazer desse jeito, eu não gosto de trabalhar com arquivos offline, arquivos no computador, geralmente eu jogo nas nuvens. E mesmo que caia a internet, você está editando o arquivo, assim que a internet voltar, ele já faz a atualização lá nas nuvens desse arquivo aí que você está trabalhando. Então aqui normal, ó, digitou Google, vai acessar normalmente aí, ó, a página wall.com.br. Olha lá, internet funcionando normal. YouTube. Funcionando certinho. Vou pegar um vídeo qualquer aqui para carregar. Tá carregando os vídeos normal. Vou fechar aqui por causa dos direitos aí. Vai que tem, né? Na parte de escritório, aqui a gente vai ter, no caso, a gente teria o Excel, o Word. Aqui seria o Writer, o Calc. Então, se a gente pegar o Writer, por exemplo, aqui, ó. Imaginar que igual o meu filho tá no notebook lá, tá sem internet, ele precisa fazer um documento, alguma coisa assim. Então, o que ele faz geralmente? Ele abre aqui o Writer
E começa a fazer o documento. Digita o documento lá, os esquemas para salvar aqui bem tranquilo, a parte de formatação também. Aí ele salva no computador mesmo, colocar negrito, trocar cor, ó. Bem tranquilo, tipo de letra. Então ele faz a formatação aqui, salva o arquivo no Linux aqui mesmo. Geralmente ele salva lá na pastinha dele, passa documentos aqui, ó, e deixa salvo aqui. Aí assim que a internet voltar aí no caso, ele vai lá no Drive. Aí vocês precisam ter um e-mail do Google, né? Eu fazendo propaganda aqui pro Google. A gente vai lá no Google Drive e coloca aqui, faz o acesso normal aqui. A gente vai ter como se fosse um pendrive nas nuvens aí para a gente armazenar os arquivos aí, criar pastas, né? Qualquer tipo de arquivo a gente pode subir lá. Se for um documento de texto, no caso do próprio Google Drive, no caso dá para a gente fazer a edição online. A gente vai lá, bate nele e faz a edição online. Se ele for, no caso, um documento do Word, da Microsoft, ele vai abrir, só que ele não vai deixar fazer essas partes de edição. Vocês vão conseguir visualizar o arquivo. Só que tem como a gente abrir, no caso, e converter ele para o formato do Google. Aí a gente consegue fazer as alterações online. Aí vocês podem pegar, no caso, o celular e às vezes vocês lembraram de alguma anotação, alguma coisa que vocês precisam fazer. Vocês vão lá no celular, digita, automaticamente já atualiza lá. Chegando em casa, vocês pegam um PC, já vai estar atualizado, tudo bonitinho. Então tem várias ferramentas do Google que é muito interessante vocês trabalharem nas nuvens. O Keep também é bem legal para fazer anotações. keep.google.com. Aí eu utilizo bastante, então aqui é só colocar a conta, que aí vocês já vão ter já como se fosse vários bloquinhos de anotação, entendeu? Eu gosto de colocar a lista de compra lá, séries que eu tô assistindo, para eu não ficar perdido em qual que eu preciso assistir ou não, qual episódio que eu tô. Então tem várias coisas que eu faço bastante, ideias que eu tenho. Às vezes eu pego o celular, acesso o Keep aqui no celular, automaticamente ele já atualiza lá nas nuvens, né? Aí eu acesso em casa, eu dou uma olhada, uma editada. Não, aqui era para ser uma aula de Linux, aqui eu estou ensinando mais Google aqui do que Linux. Aí o pessoal, aqui dá pra gente fazer tudo por ambiente gráfico. Vocês viram que a gente não fez comando, não fez nada, que às vezes o pessoal fica preocupado com esse bendito terminal aqui, ó. Como que a gente vai utilizar o terminal? Entrar como super usuário, aí a gente teria que criar uma senha, né? Eu não criei uma senha ainda pro usuário root. Por isso que deu falha aqui. Então tem vários comandinhos aí, o clear. Dá pra gente utilizar o sudo, por exemplo, apt-get, no caso do Ubuntu, né? E fazer uma atualização das coisas. Olha lá, ele já está fazendo uma atualização. Então tem vários comandinhos aí que a gente poderia. Depende da distribuição também, né? Que na distribuição Ubuntu a gente pode utilizar aí o apt-get no Debian também. Olha lá, ele já identificou algumas coisas aí para atualizar. Vou dar um Ctrl C aqui para cancelar, clear para limpar a tela e um exit aqui para sair do terminal. Então, dá para a gente trabalhar com Linux sem necessariamente utilizar o terminal. Entendeu? É legal a gente conhecer o terminal, principalmente quem for trabalhar com servidor Linux. Cara, aí é obrigatório a gente entender os comandinhos básicos aí do terminal para a gente instalar os programas. Tanto é que a gente, quando trabalha com servidor, a gente nem instala ambiente gráfico, a gente fica na parte dos comandos mesmo. Então é legal a gente conhecer. O VI, no caso, né, o VI que a gente utiliza para editar os arquivos, é interessante a gente conhecer também. Tem muitos que usam o Nano, mas eu aconselho vocês quebrarem um pouco a cabeça e utilizar o VI, porque ele cai naquelas provas de Linux para a gente conseguir certificações. Então ele cai sempre o VI, não cai esses outros, que ele é padrão no caso aí nos Linux. Beleza? Aí aqui para finalizar, ó, é só a gente clicar, deixa eu voltar aqui, ó, clicar no botãozinho, no menuzinho aqui, que seria o menu iniciar. Deixa eu comparar com o Windows. Tem um botãozinho de desligar aqui, ó, desligar. Clicou aqui, ele já vai
desligar o Ubuntu. Ó. Dizer que o desligamento foi super rápido, o Linux ele é bem seguro. Acredito eu que ele é muito mais seguro aí que o Windows, porque ele trabalha com a parte de permissões aí, tanto para pasta, para arquivos, ele trabalha com essas partes de permissão. Tem um usuário, por exemplo, imaginar que eu criei o usuário Fábio e criei o usuário João. Entendeu? Eu não vou conseguir acessar as coisas do João se eu não tiver a senha, os negócios. Então, essa parte aí é bem bacana no Linux. Já aqui se a gente pegar, por exemplo, o Windows, tem uma certa segurança aí, só que não é tão igual o Linux, né? Tanto é que tem vários servidores aí que a gente utiliza bastante Linux. Por ele ser gratuito, entendeu? A gente consegue pegar uma distribuição aí, consegue pegar o Linux gratuito, instalar e montar um servidor de forma simples, entendeu? E super segura. Se a gente pegar da Microsoft, a gente pegar o Windows Server, ele é bom, cara? Com certeza ele é bom. Ele tem a parte visual que facilita bastante, entendeu? Ele vai ser com certeza um pouco mais pesado que o Windows e a gente tem que comprar licença. E esse que é o problema, a gente tem que pagar as licenças dele. Então, dependendo da empresa, olha só, imagina vocês têm uma empresa pequena aí com uns 15, 20 computadores, a gente vai precisar de 20 licenças Windows, entendeu? Fica complicado. Então, quando a gente pega uma empresa um pouco maior aí, geralmente o pessoal utiliza o Linux. Com o Linux, vocês viram que a gente consegue aí acessar a internet, trabalhar com documentos, programar, entendeu? Trabalhar com a parte de edição de vídeo, edição de áudio, tranquilamente no Linux. Beleza? Então, a próxima aula de Linux, eu vou fazer a instalação no computador mesmo. Vocês vão ver que é a mesma coisa, só que lá eu vou estar instalando a distribuição Mint, então vocês vão ver as diferenças que tem. Então, o kernel, no caso, o núcleo ali do Linux, é o mesmo para todos, entendeu? Só que a gente tem várias distribuições. Aí mais para frente eu explico isso aí para vocês também. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Foi complicado aí, que deu bastante travamento, incompatibilidade aqui com a minha placa-mãe para trabalhar com o VirtualBox. Dificilmente acontece isso. Então, quando eu for trabalhar com o VirtualBox novamente, eu vou utilizar o Note, porque lá no Note está funcionando super tranquilo, não estou tendo problema nenhum. Montei servidores lá, brinquei, trabalhei bastante lá e nunca tive problema. Só nessa máquina, no caso, que eu estou tendo um pouquinho de problema. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau. Fui.